Aí a gente, voltando a falar aqui sobre o propósito do livro de Atos dos Apóstolos, há alguns que defendem que o propósito é mostrar a expansão geográfica, outros que o propósito é anunciar Atos como o Evangelho do Espírito Santo, outros pretendem dizer que Atos foi escrito para narrar sobre os Atos dos Apóstolos, e outros defendem que Atos seria um livro sobre o catolicismo primitivo. E aí, Brodos, aqui no livro Introdução ao Estudo do Novo Testamento, ele diz o seguinte: com o surgimento da crítica histórica, a tentativa de se encontrar o propósito de Atos desempenhou um papel principal nos estudos do Novo Testamento. Um dos resultados diretos e quase imediatos da crítica histórica foi a datação de Atos para o segundo século. De acordo com F.C. Baur, não sei se essa pronúncia é correta, professor de teologia em Tübingen, Alemanha, o fundador da escola de Tübingen de crítica do Novo Testamento, começou com a proposta de que, apesar de a impressão dada acerca da unidade da igreja primitiva nos documentos do Novo Testamento, a igreja primitiva estava, na realidade, partida severamente entre dois grupos que representavam duas diferentes concepções de cristianismo: um forte partido judaico-cristão e um partido gentio-cristão. Ele então baseou suas teorias na filosofia hegeliana de tese, antítese e síntese. Esta se tornou conhecida como crítica da tendência. O estudo dos documentos do Novo Testamento, deixa eu ver aqui, o estudo dos documentos do Novo Testamento, em termos do ponto de vista especial, dentro do contexto da comunidade primitiva. Uma extensão desta é a crítica da forma. Ele insistia que Atos foi escrito no segundo século como uma tentativa de reconciliar os dois grupos: a tese, cristianismo petrino ou da Judéia; antítese, cristianismo paulino ou gentio; e síntese, Lucas Atos. A tentativa de trazer a paz entre as duas facções oponentes foi feita no nome de um seguidor de Paulo. Disse que esta foi feita no segundo século por uma pessoa não familiarizada com os eventos históricos e a situação do tempo da igreja primitiva. Para esta escola de crítica, o escritor de Lucas Atos não foi um historiador, mas um pacificador. Contudo, é interessante observar que Marcos, acerca dos evangelhos, que Marcos era a síntese da tese do Mateus judaico e o Lucas gentio a antítese. É mantido por esta escola de pensamento que o escritor inventou muitas das situações conforme relatadas em Atos, e especialmente aqueles eventos que são paralelos no ministério de Pedro e de Paulo. Isto foi feito para minimizar as diferenças teológicas entre os dois proponentes principais das facções que se opunham. É suficiente dizer que nas 4 cartas de Paulo, Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, Gálatas, aceitas por esta escola crítica, Paulo está em básico acordo com os outros apóstolos e com Pedro no que concerne a mensagem do Evangelho. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 15. As discrepâncias aparentes entre as cartas paulinas e Atos pode ser melhor atribuída a uma mudança de audiência. Paulo escreveu a membros de igrejas específicas, com problemas específicos. Atos mostra Pedro e Paulo abrindo novos trabalhos em novas áreas e, através da pregação do Evangelho, os conflitos inevitáveis que surgiram dos oponentes não cristãos. As epístolas tornam claro que Paulo continuou a se considerar um bom judeu, o cristianismo como o judaísmo real e a igreja como o verdadeiro Israel. A escola dialética da escrita histórica veio a ser reconhecida pelos estudiosos críticos modernos como uma imposição através de uma ideia filosófica que não pode ser substanciada nem histórica nem teologicamente.
Todavia, algumas das conclusões dessa escola ainda estão sendo usadas por alguns escritores modernos na interpretação do material de Atos, embora as conclusões radicais acerca da datação tardia e propósito não mais sejam mantidas, a ideia de síntese ainda é conservada como o propósito básico de Lucas Atos. A expressão ora em uso na escola moderna é catolicismo primitivo. Esta expressão é usada para designar os primórdios da transição do cristianismo primitivo para o que é chamado a igreja primitiva, com I maiúsculo. Transição esta que foi completada com o desaparecimento da expectação da volta iminente do Senhor, ou seja, o que nós chamamos de parousia. Disse que as expectações escatológicas da igreja primitiva diminuíram e em seu lugar um conceito de história da salvação veio a existir, no qual a igreja, ao invés de a palavra, tornou-se o meio de salvação. A igreja tornou-se institucionalizada com um ministério hierárquico organizado em lugar de um ministério carismático e os sacramentos em lugar de experiência pessoal. Começaram a substituir a pregação da palavra como o meio de salvação. A própria expressão pressupõe o que se vê em Atos, é uma forma primitiva, é uma indicação de catolicismo. Deve-se dizer aqui que essas tendências presentes no Novo Testamento e que posteriormente são tidas como partes do catolicismo, na realidade não eram partes de um catolicismo primitivo, absolutamente. Tampouco tiveram elas necessariamente de se desenvolver em catolicismo. Foram antes elementos que vieram a ser absorvidos em uma nova forma de cristianismo que veio a existir no segundo século. O princípio básico para o catolicismo primitivo é o da doutrina declinante da escatologia e a ascensão da história da salvação. A comunidade cristã primitiva, disse, abandonou a expectação de uma volta imediata de seu Senhor e se acomodou a um longo período, que seria a era da igreja. Contudo, jamais houve uma época em que os cristãos não pensassem acerca de uma história da salvação. Essa ideia é básica nos evangelhos e na pregação tanto de Pedro quanto de Paulo. Não pode haver divisão entre Paulo e Lucas sobre este assunto, como se Lucas representasse uma forma inferior de teologia. Desde bem do princípio, a igreja esteve consciente da realidade da salvação através da obra do Espírito Santo e da pregação da palavra. O centro de testemunho da igreja sempre foi um evento passado, não uma ocorrência futura. A salvação é algo elaborado e tornado disponível pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. É por causa do que Jesus fez que a igreja moveu-se em sua missão de evangelizar o mundo. Jesus foi aquele que iniciou e que ainda continua a realizar a obra redentora de Deus, que é chamada história da salvação. Desde um princípio, a salvação é vista como estando na pregação do evangelho e não dependente de algum evento escatológico futuro. Cristo voltará e inaugurará o reino escatológico, mas a participação da pessoa nesse reino será determinada pela sua reação pessoal à proclamação de um evangelho passado, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claramente, então, o propósito de Atos não é tentar ocultar as diferenças que são ditas evidentes nos escritos neotestamentários. A datação de Atos para o segundo século, para dar tempo aos desenvolvimentos supostos, repousa sobre dados e suposições frágeis, tais que é melhor ver-se Atos pelo que ele pretende ser, uma narrativa escrita acerca da igreja primitiva por alguém que participou em muitos dos eventos. Então, qual é o propósito de Atos? Ele foi escrito para explicar a emergência de uma comunhão religiosa mundial através da aceitação da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo.
Nos desenvolvimentos históricos lógicos dos princípios inerentes no ministério e ensino de seu fundador e Senhor, a igreja saiu ao mundo sob o poder e direção do Espírito Santo para quebrar toda barreira que separa o homem do homem e o homem de Deus. Lucas traça a maneira pela qual Jesus trabalhou em seus seguidores para quebrar toda barreira que separa as pessoas, especialmente a barreira dos preconceitos racial e religioso. Parece que Lucas está mostrando o surgimento do cristianismo gentio como um movimento que se iniciou na religião ultranacionalista do povo judeu, tornou-se livre dos conceitos estreitos do exclusivismo religioso, à medida que o Espírito Santo era capaz de interpretar para os seguidores do caminho a obra de Deus de trazer todos os homens a si em Jesus Cristo. Esse movimento pode ser traçado de Jerusalém a Samaria ou Samária e até o mundo gentio, do judaísmo estrito ao meio judeu, ao temente a Deus e finalmente ao gentio. Em todas as etapas é o Espírito Santo que conduz a igreja no conceito sempre mais vasto do que o cristianismo realmente é. O derramar do Espírito é visto em toda parte como prova deste movimento, para a frente e para fora. No Pentecostes, Atos 2, em Samária ou Samaria, Atos 8, em Cesareia, Atos 10, 11, em Efésios, Atos 19, em cada estágio houve uma manifestação do Espírito Santo para confirmar o alcance do Evangelho. Lucas demonstra que as duas figuras supremas da igreja primitiva, Pedro e Paulo, tiveram que passar por transformação radical quanto aos preconceitos, a fim de serem instrumentos do movimento cristão emergente. Através do uso da expansão geográfica, Lucas mostra a vitória do Evangelho universal sobre os preconceitos fanáticos. O movimento cristão, à medida que se propagava, partindo da Palestina, regularmente era assaltado por problemas. Lucas escreveu que isto era assim porque a verdade do Evangelho ameaçava os interesses de propriedade investida e, portanto, levantou a hostilidade de pessoas como os proprietários da escrava de vinho em Filipos e o ourives de prata em Éfeso. Mas, mais frequentemente, as desordens eram provocadas pelos líderes das comunidades judaicas, nas quais o evangelho era proclamado tanto ao judeu como ao gentio. Os líderes judeus não queriam, eles mesmos, aceitá-lo e provocavam revoltas para evitar que os outros também o aceitassem. O clímax em Atos 28 conta acerca da convicção aceita e defendida por Paulo da profecia de Isaías capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, sobre a aceitação pelos gentios do evangelho que os judeus recusavam. Aqui, no capítulo final de Lucas Atos, a autoexclusão do judaísmo do movimento cristão pode ser vista. Ele agora é um movimento primariamente gentio. Lucas esforçou-se para estabelecer a continuidade entre a história judaica e o cristianismo. Os princípios que estavam dormentes na história de Israel, conforme interpretados através da vida e ministério de Jesus Cristo e na obra continuada de Deus através da pregação da palavra, eram de fato os mesmos fatores reportados em Atos como sendo as bases para a autoexclusão dos judeus do reino de Deus. O verdadeiro Israel sobreviveu na comunidade cristã, que era composta primariamente de gentios, quando Lucas escreveu antes da destruição de Jerusalém. Ao demonstrar o surgimento do cristianismo gentio e a autoexclusão da maioria do povo judeu, Lucas mostrou que a igreja e sua proclamação do evangelho não são absolutamente nenhuma ameaça à autoridade política constituída. Em Lucas Atos, o autor mostrou que o cristianismo não era perigoso politicamente e que os seguidores de Jesus, não menos que seu Senhor, eram inocentes das acusações trazidas contra eles. A crucificação de Jesus foi vista como sendo um erro judicial, pelo qual os judeus eram responsáveis. Atos 3:13, 14, 17, Atos 7:52, Atos 10:39, Atos 13:28.
Os oficiais responsáveis em várias províncias do Império Romano haviam reconhecido a legalidade do Evangelho e de seus mensageiros e aderentes. Atos 13, versículos 7 a 12, Atos 16, do versículo 37 a 39, Atos 18, do versículo 12 a 17, Atos 19, versículo 31, versículo 35 a 41, Atos 23, 29, Atos 25, 12, versículo 14 até o versículo 25, Atos 26, 30 a 32. Os militares romanos eram constantemente impressionados pelo Evangelho, Atos 10, e por Paulo, ao ponto de ele mesmo, como prisioneiro, resultante de instigação dos judeus, poder dar seu testemunho sem impedimento. Capítulo 24, versículo 23, capítulo 28, versículo 16, versículo 30 e versículo 31. Ainda não é 9:30 não. Como historiador, Lucas traçou os eventos históricos que formaram a base, o Evangelho de Lucas e o crescimento da igreja. Em Atos, Lucas demonstrou o interesse do cristão primitivo, alguém que estava constantemente sob ameaça de perseguição e morte pelo crime de ser um seguidor de Jesus Cristo, na realidade histórica da fé em que ele colocou sua crença e vida. Lucas interpretou os eventos para dar certeza de que o movimento cristão não resultou de especulações filosóficas humanas, mas de uma revelação do único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Nesses acontecimentos históricos, Lucas demonstrou a iniciativa de Deus em cada etapa: encarnação, ministério, morte, ressurreição e exaltação do Senhor Jesus, e sua obra contínua na realização dos princípios encontrados igualmente na história de Israel, o Velho Testamento, e no ministério de Jesus, os Evangelhos. Sob o poder do Espírito Santo, Jesus continua sua obra através de seus discípulos, quebrando toda barreira que separa o homem de Deus e, consequentemente, o homem do homem. Deus em Cristo, através do poder do Espírito Santo, na proclamação do Evangelho, ainda está reconciliando os homens consigo e uns com os outros. O segundo volume de Lucas Atos mostra o triunfo de um evangelho que foi libertado de todo tipo de preconceito humano. Atos também mostra os resultados daqueles que se recusam a ser levados a esta nova comunhão em Jesus Cristo. Autoexclusão do único meio de reconciliação com Deus e com o irmão. É por esta razão de reconciliação de diversos grupos de pessoas que o governo instituído nada tem a temer do cristianismo. O cristão deve ser um cidadão obediente ao Estado. É por esta razão de reconciliação que a esperança judaica da volta imediata de um Messias político, para o fim de estabelecer um reino político no qual os judeus iriam governar sobre todas as nações, desaparece completamente na proclamação do Evangelho. Jesus Cristo voltará, mas ele voltará para seu povo, a igreja, e não para conduzir uma nação a uma dominação política sobre outras nações. Ele está voltando, e voltando rapidamente, mas a sua vinda será no fim dos tempos, conforme diz Lucas 21, versículos 25 a 28, versículo 35 e versículo 36. Então, a gente vai parar por aqui, e eu não sei se dá para perceber que a proposta não é falar necessariamente assim, ó, havia um cristianismo tal, e vamos tentar unir esses cristianismos. Não, a ideia desde o início, lembra de Deus falando com Cornélio? Como é que você pode declarar imundo, né, o que eu santifiquei, né? Cornélio não, Pedro, quando fala sobre a questão da evangelização de Cornélio, né, que era um camarada que assim, Deus tinha deixado claro, olha, tem um cara que vai falar do meu evangelho para você, ou seja, não interessa quem ele é, o evangelho é para todos, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, e ele está falando isso para quem? Para a igreja judaica, porque a igreja gentílica ainda não existia. Então, ou seja, desde lá de trás, a ideia é o que? Não existe judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, não tem nada disso, todos são um em Cristo Jesus. Então daí onde a gente viu o suposto, né, a suposta aposta, né, de que havia esses propósitos para o evangelho de Lucas,
E conforme a gente observou aqui, né, não seria nem o propósito, nem seria mostrar expansão geográfica, nem seria anunciar o Evangelho do Espírito Santo, nem seria escrever uma história sobre os Atos dos Apóstolos, nem seria também falar sobre um catolicismo primitivo, né? A união desfazendo inimizades entre cristianismos para criar um cristianismo só, mas sim apontar o quê? Olha, a comunidade no reino, a igreja do Messias, o corpo de Cristo está continuando o que ele começou e está anunciando o amor de Deus pela humanidade, revelado em Jesus, né? Manifesta em Jesus através do seu nascimento, vida, morte, ressurreição, exaltação, né? E também o que? A convocação dos seus discípulos para dar continuidade ao que ele começou. Libertos para libertar, abençoados para abençoar, curados para curar, salvos para salvar. Amém? Então, até semana que vem. Boa noite, gente boa.